Tá aqui, estamos aqui. A gente sofre, né? A gente que não tem eu tô nesse período de quarentena desenvolvendo as minhas habilidades com o celular, com o computador, porque eu gosto assim, eu não leio livro no celular, na internet, nem nada, eu gosto de pegar na mão, eu gosto de sentir, sabe? Então, e coisas de internet, menina do céu, eu tô tendo, assim, eu posso dizer que eu vou sair muito bem, em se tratando de questões de internet depois desse período, do que toda a minha vida, mas beleza. E aí, Joyce, como que você está? Tô bem, graças a Deus. Ontem, na verdade, eu fiquei meio limitada. Você viu que a gente nem conseguiu fazer live, não conseguiu fazer nada. Ai, menina, eu vi. Que tristeza, né? Você ficou sem celular. Ficar sem celular Aí eu... e sem internet nesse momento é terrível. Verdade. Aí hoje também, menina, fiquei um pouco limitada, mas deu quase tudo certo. E tá se encaminhando para dar certo. Né? Não, é aquilo, né? No fim tudo dá certo, né? Se não deu certo, porque não chegou no fim ainda, porque tudo dá certo, no final tudo dá certo. E nós estamos aqui. Nossa, né? Disso. Ó, ontem a minha internet ela tava oscilando bastante. Aí hoje o que eu fiz? Eu dei uma mudada, eu trouxe o modem mais perto de mim para ver se a gente consegue manter, porque o meu 3G aqui também não pega. Mas a gente vai se comunicando, se eu ver que de repente você travou um pouquinho para mim, eu te chamo a atenção e de repente se eu travar para você, você me chama também, para a gente não se perder no meio do caminho e nós vamos embora, né? Eu falei, vou marcar 19 horas, porque vai ter menos live nesse horário. Aí eu entrei aqui, menina. Isso não é pior que canal de TV a cabo. Tá assim, ó, você pode escolher qual que você quer entrar. Tá uma maravilha. Mas que bom, assim tem bastante opção, né, de escolha. Um cardápio variado. Um cardápio variado. Então, vamos cumprimentar o povo que está aqui. Verdade. Boa noite, tudo bom? Hoje a gente está um pouquinho mais cedo, porque a gente escolheu fazer uma live um pouquinho mais cedo, porque estava oscilando a internet demais. O Instagram está lotado de gente que está fazendo live nesse horário, então a gente escolheu fazer um pouco mais cedo para não ficar caindo e não ficar travando todo mundo aí, a gente conseguir passar um conteúdo para vocês que vai dar tudo certo. Então, assim, meu nome é Joyce Andrade, para quem não me conhece, eu sou empreendedora desde os 13, 14 anos, e eu já tive 2 empresas, fechei as empresas, hoje eu dou dicas para as pessoas de como que elas fazem, né, o que elas precisam fazer, o caminho certo que elas precisam percorrer, para que elas não errem como eu errei. E acertem, né, nas coisas que precisam ser feitas. Então, hoje o meu trabalho é esse, dar dicas para os novos empreendedores, e fazer todo esse trabalho, né? Dando esperança para as pessoas de que realmente a gente pode ser mais do que a gente acha que é. Então, esse é o meu trabalho hoje. Então, a gente está falando hoje com a Eliane, ela é psicanalista, e eu vou deixar ela se apresentar agora. Pode ficar à vontade. Eu sou a Eliane Cunha, eu sou psicanalista, como a Joyce disse, né? Psicanalista, psicoterapeuta, e eu atendo clínica já faz 15 anos, dentro dessa área que eu amo, que é uma área assim, que me cativou desde o princípio. E eu sempre falo, né, para as pessoas que eu fui para terapia porque eu precisei da terapia, sabe? A tua maior dor é o teu propósito, né? Então eu fui para essa área de terapia porque eu precisei de fato da terapia. A terapia, eu passei por momentos que não foram tão agradáveis assim. E quando eu me deparei com a terapia, eu me apaixonei pela terapia. E aí eu falei, gente, isso que me fez bem, isso que me ajudou tanto, eu quero fazer isso para as pessoas, eu quero ajudar outras pessoas com isso, eu quero levar isso para outras pessoas. Só que aí, no comecinho, qual que era a minha ideia? No comecinho, Joyce, porque além de psicanalista, eu sou psicopedagoga. Eu tenho aí um currículo um pouco... Só que a gente não fica falando, né? A gente não chega contando todo o currículo, porque não tem sentido nenhum eu chegar aqui e falar tudo que eu sei fazer, tudo que eu faço, tudo que eu sou, se eu não tenho resultado, né? Então, a gente mostra o resultado primeiro, depois deixa a pessoa julgar por ela mesma se todo aquele currículo faz sentido ou não. Então, eu não gosto muito assim, de colocar o currículo no primeiro momento, né? Porque o currículo em si...
ele não agrega em nada, né? Não adianta eu falar tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, se de repente isso para a pessoa não vai fazer nenhum sentido agora, né? A pessoa não me conhece, a pessoa não me ouviu ainda, a pessoa não sabe quem eu sou. Então não faz sentido. E também nem tem porque eu ficar... O negócio é resultado, né? A gente quer resultado. Então, se é resultado que o pessoal está buscando aqui, fica aqui porque aqui vai ter resultado. E aí você falou, né? Você falou que você já foi empreendedora, que você já teve empresas e hoje você ajuda pessoas a empreender, né? E eu também tô nisso. Por quê? Porque quando eu comecei clínica, há 15 anos atrás, eu já entrei na clínica com uma ideia diferenciada. Eu falei, já que eu tô indo para a clínica, eu vou fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença, né, na clínica. E por eu querer fazer a diferença, por eu querer ser diferente, eu tenho esse problema, né? Eu sempre quero ser diferente. Eu não consigo me encaixar nos iguais, né? Então, para eu me sentir bem comigo mesmo, eu busco fazer já diferente sempre, né? E aí eu queria fazer diferente. Aí o que eu fiz? Eu comecei a buscar técnicas, abordagens, tudo que eu podia trazer para dentro da clínica que fosse diferente do que estava, né, sendo apresentado e que desse um resultado, que desse um resultado favorável, né, para o meu paciente. E aí, nesse processo, eu comecei a desenvolver, mesmo sem saber disso, né, a minha intenção era buscar fazer algo diferente, algo que gerasse um resultado. E mesmo sem saber, eu comecei a desenvolver um método específico que eu comecei a trabalhar esse método dentro da clínica por perceber que ele trazia resultado. Não eu percebendo simplesmente, mas os pacientes trazendo um feedback, né? E falando assim, nossa, isso que você fez teve uma diferença enorme na minha vida. Isso que você fez mudou isso na minha vida. Isso que você trabalhou comigo fez uma diferença muito grande. E olha que eu já fiz terapias em vários lugares, né, por vários tempos, e eu não consegui atingir esse resultado que eu estou atingindo com isso que você está me oferecendo. E nada contra, sabe, Joyce? Nada contra os terapeutas de maneira nenhuma, gente, pelo amor de Deus. Nada contra, porque cada um vai trabalhar dentro daquilo que ele vê que vai dar um resultado para ele, né? Uhum. E eu fiz isso, eu trabalhei dentro daquilo que eu vi que estava dando um resultado para mim, um resultado satisfatório em relação ao retorno do paciente, o resultado para o paciente. E aí eles vinham me trazendo feedbacks o tempo todo. E aí, esse tempo atrás, conversando com o paciente mesmo, caiu minha ficha. Falei, gente, eu posso empreender nisso. Né? Eu posso pegar isso que eu estou trabalhando, isso que eu estou fazendo na clínica, que está dando todo esse resultado, e eu posso oferecer isso para outros terapeutas. Eu posso catar todo esse montante que eu estou trabalhando, fazer um método, né? Fazer um método e disponibilizar isso para que os meus amigos terapeutas também tenham esse resultado nas clínicas dele. É claro que ninguém vai precisar engolir isso goela abaixo, né? Mas se a pessoa se a pessoa perceber e ver um certo valor naquilo, ela vai querer agregar para a atuação dela, né? E aí eu falei, nossa, eu posso fazer isso. Porque até então, eu não tinha ideia do que é empreendedorismo, né? Eu ouvia falar marketing digital, empreendedorismo, mas era uma coisa assim muito longe, muito distante de mim, eu não tinha noção nenhuma do que era isso. Por quê? Porque o meu mundo era ali dentro da clínica, né? Eu estava expandindo, mas eu estava expandindo só ali dentro das 4 paredes do meu consultório. Não saía para fora. O que saía para fora eram os resultados que os pacientes estavam levando, né? E eu ainda não tinha pensado que eu podia estender isso. Mas quando eu percebi que eu podia estender isso, eu fui entendendo muitas coisas em mim. Eu fui entendendo propósitos, né? E entender propósito, e quando você entende o teu propósito, você sabe que o teu propósito, ele é algo bom para você, mas se ele só fica em você, não é propósito, né? Verdade. Não é propósito. Porque ele precisa se estender para mais pessoas, ele precisa chegar mais longe, ele precisa transbordar de você, né? Jorrar de você para a vida de outras pessoas. E aí eu falei, nossa, eu quero empreender, e eu quero empreender dentro do meu propósito, sabe? Dentro daquilo que arde no meu coração, daquilo que eu amo fazer, daquilo que eu me sinto bem fazendo.
E aí veio essa oportunidade de empreender. Daí eu fui estudar sobre empreendedorismo, eu fui ler sobre isso, fui conversar com pessoas que entendiam disso. E menina, esse negócio funciona. Esse negócio funciona. Eu tô amando. Tô adorando. Flui, né? Porque é engraçado. Que você falou, às vezes a gente tá ali dentro do nosso negócio ali e tal, mas não tem uma visão. E é essa visão, quando a gente descobre o que é empreendedorismo, a gente tem uma visão totalmente diferente. Você começa, que nem você falou, você começa a transbordar, porque o que entrou dentro de você começa a sair para outras pessoas e é transformador. Isso, para mim, na verdade, foi transformador. Porque enquanto eu estava empreendendo só para mim, ali, fazendo as coisas só para mim, e fazendo, vamos dizer assim, voltado, o meu foco era somente para mim. O negócio não fluía. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar essa parte de propósito, que precisava entrar, o que tinha já entrado em mim, precisava sair, fluir para outras pessoas. Gente, o negócio começou a fluir de um jeito e a expandir de um jeito que você não tem noção. Até eu fiquei assim, sabe? Eu falei, nossa, é que nem você falou, o negócio funciona mesmo. Funciona e é maravilhoso, né? Porque o propósito da gente é o que todo mundo busca, né? Mesmo, eu falo que mesmo as pessoas sem ter consciência de que quer viver o seu propósito, ela está buscando o propósito. Ela está buscando fazer algo que vai satisfazê-la por completo, algo que vai deixá-la plena, né? Então a pessoa está sempre buscando. Aí ela busca em vários lugares, né? Ela busca no casamento, busca em ter posses, busca em várias coisas. Só que enquanto ela não encontrou esse propósito, ela não vai se sentindo plena. Mas quando ela encontra a plenitude vai vir a partir do que ela está vendo, do que é aquele propósito. Porque a satisfação não é só dela, né? A recompensa não vem só para ela. A recompensa vem para todo mundo. Igual as pessoas falam, nossa, mas você vai viver o teu propósito vendendo curso? Qual o problema? Eu não estou vendendo curso. Eu estou transbordando conhecimento para as pessoas, né? A pessoa que tiver contato com isso vai transformar a vida dela enquanto profissional, vai transformar a vida dela e vai transformar a vida das pessoas que vêm até ela, que chegam até ela. Então, gente, se você for pôr preço em algo assim, você não vende, porque não tem preço. Não tem preço, é imensurável, né? O benefício que isso causa. E como você sabe disso? Porque causou na minha vida, está causando na vida dos meus pacientes, e isso não tem preço, né? Não tem preço. É um valor inestimável, né? A gente coloca um preço, por quê? Porque nós vivemos aqui na Terra, né? Eu acho que todo mundo vive na Terra. A gente vive na Terra. E na Terra a gente tem que comer, né? A gente tem que pagar boleto, a gente tem que vestir, a gente tem que alimentar os filhos, né? Então a gente coloca um preço naquilo que a gente está fazendo, porque essa é a troca daqui, é essa troca necessária nesse plano que a gente vive, né? Mas não tem preço, gente. Propósito você não vende, propósito é inestimável. Não existe, né? Agora, quando você faz alguma coisa e isso que você está fazendo condiz com o teu propósito, aí sim você descobriu o sentido verdadeiro de viver, né? O sentido de viver, o sentido da vida, o sentido pleno é aquilo que Deus fala, né? Vida em abundância, né? Você descobre que quer ver em abundância e você quer aquela abundância para a tua vida e você quer que o outro também viva essa mesma abundância. Então, aquilo que você experienciou, que é bom para você, que fez uma diferença na tua vida, você disponibiliza para que outros possam também experimentar, né, dessa abundância de vida. E isso é maravilhoso. E eu acabei lembrando que eu nem terminei de falar quem eu era. Quem eu era. Tá bem legal. Eliane Cunha, 43 anos, 15 anos de terapia, de clínica, sou mãe de 2 filhos lindos, sou do interior do Paraná, numa cidadezinha pequenininha chamada Rolândia. Estou nesse momento, né, psicoterapeuta, mas eu sou muito mais que isso, muito mais que psicoterapeuta, né, na essência, naquilo que eu sou de fato. Mas nesse momento eu estou psicoterapeuta e eu estou professora. Eu dou aula, além de outras, um monte de coisa que eu desenvolvo no meu dia a dia. Eu também sou professora, também dou aula, né? E
também sou lavadeira, passadeira, cozinheira, arrumadeira. Eu não faço mais nem unha porque tem que lavar a louça todo dia. Tô nessa vida de quarentena, adorando. E eu tô me superando na cozinha, viu? Eu também tô assim. Eu tô me superando. Cada dia eu faço uma coisa diferente e tá dando certo, tá dando certo. Tô amando esse negócio. Me conta uma coisa, eu queria entrar num tema com você que eu acho que você consegue falar pra gente. O que eu já vi várias palestras, mas nunca entrei num assunto específico com as pessoas que eu mentoro, e eu tô vendo que tem algumas pessoas aqui que eu mentoro e que elas precisam saber, então elas precisam saber da boca de um especialista, que no caso seria você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre programação neurolinguística. O que é uma coisa básica que as pessoas entendam o que é. Ó, eu vou simplificar numa frase única. Programação neurolinguística é a ciência dos resultados. Uau, né? É a ciência dos resultados. Por que eu digo isso, ô Joyce? Porque quando você entende da programação neurolinguística, da PNL, né? Vamos chamar PNL, que é mais fácil a gente falar programação neurolinguística, né? Quando você entende da PNL, você começa a entender de você, né? Você começa a entender por que você pensa da forma que você pensa, por que as pessoas agem da maneira que as pessoas agem, por que as pessoas falam do jeito que as pessoas falam, por que as pessoas agem, enfim, você sabe, é como se tirasse um véu, assim, você começa a compreender. E mais que isso, você começa a se compreender. Você começa, através da PNL, traçar para você novos objetivos, novos resultados a partir daquilo que você quer alcançar. E você consegue alcançar. Por quê? Porque você vai se reprogramando, né? Por que eu falo reprogramando? Porque a programação não depende de você. A programação neural, ela não depende de você. Opa, Eliane, mas então depende de quem? A programação neural, ela depende de pessoas que você convive. Que você conviveu, né, na verdade, ou até que você convive ainda hoje, mas principalmente de pessoas com que você conviveu na tua infância, enquanto você era criança. Teu pai, tua mãe, tio, tia, avô, avó, enfim, não importa. Ou, de repente, se você não foi criado pelo pai, pela mãe, mas foi criado por outro, enfim, né, pessoas que você conviveu na tua infância. E essas pessoas que você conviveu na tua infância, elas vão te programar. Elas vão te programar, porque você nasce totalmente desprogramada. Você nasce um HD em branco, né? Então, essas pessoas, elas vão te programar. Só que essa programação, ela é inconsciente. Essas pessoas, elas não sabem que elas estão te programando. Elas não têm essa ideia de que elas... E quem tem ideia, já programa direcionado, sabe? Quem tem ideia, já programa direcionado. E quem não tem ideia... vai programar do jeito que rolar, né? O jeito que rolar vai rolar, do jeito que dá, deu, né? E aí, o que essas pessoas vão programar no teu HD? Vai programar aquilo que elas são, sabe? Aquilo que elas são. Elas vão passar para você aquilo que elas sabem e aquilo que elas viveu, que elas vivenciou, que elas experienciaram, e é isso que elas vão estar programando dentro da tua mente. Então, a programação é feita por essas pessoas. E aí, mais do que ser feita por essas pessoas, você também vai ter as suas experiências ali, naquele momento, né? As suas experiências de criança, a sua visão de criança. De repente, você vai viver uma situação que para um adulto a gente não vai dar muito valor, porque a gente já é alguém grande, mas para você que é criança, você vai ver aquilo de uma maneira muito grandiosa. E aquilo vai entrar na tua mente assim, enquanto uma informação muito, muito forte, né? Muito forte. E então tudo isso vai formando a base de quem vai ser a Joyce depois adulto. Então isso tudo vai formando a base de quem vai ser a Joyce. Então essa é a programação, porque você vem desprogramada, então essa é a programação. Aí, você, até uma certa fase, até uma certa idade, né? E só voltando um pouquinho para deixar bem mais claro, ali vai entrar todas as crenças, limitantes ou não limitantes para a tua vida.
Todas as crenças relacionadas a casamento, relacionamento, namoro, toda a crença relacionada à espiritualidade, à religião, a Deus, à igreja, toda a crença relacionada a dinheiro, toda a crença relacionada a tudo na tua vida. Todas as crenças vai entrar ali. Por quê? Porque as pessoas vivem, né? Elas vivem espiritualidade, elas vivem religião, elas vivem política, elas vivem dinheiro, elas vivem tudo mais. E se a pessoa que você está convivendo, a experiência dessas pessoas são negativas com tudo isso, a tua base já está entrando negativa. Só que aí você não vai precisar dessa base enquanto você está crescendo até mais ou menos até mais ou menos a tua vida adulta, né? Até a tua vida adulta. Você não vai precisar acessar essa base. Entendeu? A formação ela vai acontecendo automática. Você não vai precisar acessar essa base. Você vai precisar acessar essa base quando você se deparar com situações que você mesma vai ter que lidar. Situações de relação, situações de finanças, situações de religião, situações sociais. Quando você precisar acessar as gavetas lá, né, das informações de base que você tem, aí você vai acessar. E aí vamos imaginar que você precisa acessar uma gaveta relacionada à relação, a casamento, por exemplo. Você agora já tem lá os seus, sei lá, 20 anos, você casa com 20 anos. Você já tem os seus 20 anos e você quer se relacionar. Ah, eu agora quero casar, eu decidi que eu vou casar, quero casar, ou pelo menos eu quero me relacionar com alguém. E aí, Joyce, lá na tua infância, a experiência que você teve e os padrões que foram repetindo na tua vida, lá na tua família, é de homens sempre traem e mulheres sempre são traídas. É só um exemplo, tá? Se tiver qualquer semelhança, é mera coincidência, minha amiga. Então tá, essa é a informação que você tem ali de base. Homens sempre traem e mulheres sempre são traídas. E aí você decide ir pra balada pra arrumar alguém, né? Porque a gente acha que na balada a gente vai achar alguém. Aí você fica linda, maravilhosa, se produz e tal. E põe o seu melhor perfume, passa aquele batom vermelho, porque balada cai bem o batom vermelho, né? E aí você vai... E tem um cabelo pra minha boca. Aí você vai... E aí você chega lá na balada... Tem 100 homens maravilhosos na balada, né? Vamos dizer 99 homens maravilhosos na balada. 99 homens que vai tratar a mulher maravilhosamente bem, que vai chegar em casa com um botão de rosa todos os dias, aquela rosa vermelha, meu amor, olha o que eu trouxe pra você, que vai te dar carinho, que vai te dar atenção, que não vai ver a hora de chegar em casa porque quer te dar um abraço, sabe? Aquele é maravilhoso. E que jamais vai trair a mulher, que aquele é um infiel, honesto, que não importa o que acontece, ele vai estar ali firme com você do seu lado. E só tem um cafajeste. Um só, aquele que vai trair, só tem um. E aí você passa linda e maravilhosa, você passa pelo primeiro, que é belezinha, você passa pelo segundo, pelo terceiro, e você passa pelos 99, e você, ó... não dá atenção nenhuma para nenhum deles. Você não liga para nenhum. Você não se interessa para nenhum. Você tá lá com a tua amiga fala, menina, olha ali, tem um... acho que eles falam crush hoje, né? Acho que é isso o nome. Tem um crush ali. Tem o crush ali olhando para você, te faqueirando. Olha para ele. Aí você dá aquela olhadinha assim, sabe? Não te chama atenção, não faz sentido nenhum. E aí você fala, eu vou ali no bar pegar uma bebida. E a hora que você chega no bar, sentado ali no bar, tá o cafajeste. Gente, me perdoa, coitado. Então, é que nem você falou, né? É coincidência, calma. Tá aquele que, assim, no padrão mental dele, né? No padrão mental dele, ele vai repetir. E o padrão mental dele também é de traidor, né? Porque o pai traiu, o avô traiu, a bisavô traiu. E ele também, para repetir o padrão, ele vai trair. E você vira assim, você olha... Ai, sai aquele monte de coraçãozinho, né? Você olha pra ele e você fala assim, tô apaixonado. Me apaixonei. Claro que você não vai falar pra ele, mas você vai pensar. É o amor da minha vida. É o amor da minha vida, tô apaixonada, é o amor da minha vida. E aí você chega um pouquinho mais perto, e aí você oferece uma bebida e tal. E aí dali surge uma relação, surge um relacionamento. Aí você
namora com ele, vocês vão, né? E a princípio é tudo tão lindo, tudo é tão maravilhoso. E aí, de repente, você decide levar algo mais a sério. E aí, do nada, pá, você é traída, né? Aí, o que vai acontecer? Você vai chorar largada, porque você vai falar, eu tenho dedo podre, tinha um monte de gente lá, eu fui me interessar logo pra esse, que ia me trair, e não sei o quê. E você vai se lamentar, se lamentar, se lamentar. E isso nada mais é, Joyce, do que uma programação que você tinha, de um padrão que você está repetindo. Entende? Isso foi programado na tua mente. Você viu a tua mãe sendo traída. E a tua mãe viu a tua avó sendo traída, e isso foi se repetindo, isso foi programado na mente das meninas da família. Só que aí, se você não conhece da programação neurolinguística, talvez você passe a vida repetindo esse padrão, né? E a tua filha também vai vivenciar essa experiência. Mas se você conhece da programação neurolinguística, você pode mudar, né? É aí que eu falei para você, até o momento que você não precisa recorrer aos padrões, né, àquilo que você já tem enquanto programação, a tua vida corre tudo bem, mas no momento que você precisa recorrer, você vai buscar aquilo que já está lá, aquilo que já veio pronto para você, né? O que até então foi programado. E aí você fala, não, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me ajude em relação a isso, como que pode? Aí você vai para uma terapia, e aí você chega lá, o terapeuta olha para você, pede para você contar a sua história, e aí ele vai te explicar. Ele vai te explicar, ó, Joyce, até agora, o que você me contou, eu tô vendo que você está repetindo os padrões que a tua família vivenciou, que a sua programação está para isso, só que a partir de agora, você pode mudar isso em você. Você pode se reprogramar. Você pode se reprogramar, né? Você pode... como se fosse uma fita. Sabe aquelas fitas que a gente ouvia quando a gente era mais nova? Que a gente comprava aquela fita de cassete. E aí quando a gente enjoava daquelas fitas cassete, a gente enfiava ali no gravador, dava um rec para gravar uma música nova em cima daquelas músicas anteriores que a gente tinha. Gravava uma outra informação. Exatamente, exatamente. Então, você pode colocar agora uma nova informação em cima daquilo. Aquilo que era padrão, que você está repetindo, que você não quer mais repetir, você modifica, né? Você muda. Você fala, beleza, até aqui veio esse padrão, só que daqui pra frente eu não quero mais esse padrão pra mim, eu vou mudar esse padrão. Só que não adianta só você falar, eu não quero mais esse padrão pra mim, né? Porque ele ainda vai continuar ali. Você vai colocar um novo padrão em cima, você vai começar a se reprogramar da maneira que você gostaria que fosse. Você vai mudar o seu padrão mental em relação a relacionamento. Você vai pensar agora na relação que seria a relação ideal para você, que seria uma pessoa que te trata com carinho, que te trata com respeito, que te trata com amor, né? Uma pessoa que está ali do teu lado, uma pessoa que vai te acompanhar, uma pessoa que vai estar junta, né? Então você começa a colocar essa informação no lugar daquela informação anterior e você começa a repetir essa, a gente chama de visualização, né? Você começa a repetir essa visualização para você. E aí você se reprograma nesse sentido, você se reprograma trazendo uma nova informação sobre aquela informação anterior. Aí você fala, Eliane, não é mais fácil a gente apagar essa informação e pronto, acabou? Né? Fazer uma formatação, né? Formatar esse HD e apagar essa informação, não é muito mais fácil isso? Talvez seria muito mais fácil se pudesse apagar, sabe? Se desse para apagar, mas não dá. Infelizmente não. Tem um sentido para isso, né? Tem um sentido para isso. Vou ver se depois eu falo. Mas não dá para apagar, não tem como apagar. Você não apaga nenhuma informação que faz parte de você. Você não apaga nada que te pertence, nada. Tudo que é a tua história fica aí gravada, sabe? Dentro de você no seu HD e ele é infinito. Ele é capaz de gravar infinitamente mais. Não tem medidas, né? Do que ele é capaz de gravar, do que ele pode gravar. Então ele grava infinitamente mais. E aí, como não tem como apagar, tem como você reprogramar, você vai colocar algo sobre. Aquilo não foi apagado, mas tem uma nova informação agora, que é a nova informação que vai te determinar daqui para frente. Você veio até aqui com uma programação, mas a partir daqui, a seguir, você vai seguir reprogramada com uma nova programação que você mesmo colocou, que você mesmo escolheu para você, que você mesmo decidiu que vai te fazer bem. Igual você falou que você tem mentorandas, né?
É. É muito importante essas mentorandas olhar para o padrão dela relacionado ao empreender dessas meninas, né, desse pessoal que você mentora. Por quê? Porque se tiver um padrão de... Vamos imaginar que eu sou uma mentoranda sua e eu estou empreendendo e eu estou tendo bastante dificuldade no meu processo de empreendedorismo. Eu estou tendo dificuldade pra caramba e por mais que eu faça, por mais que eu insisto, por mais que eu me mato lá, eu fico lá altas noites estudando sobre como eu tenho que realizar determinada ação, eu não dou conta de fazer aquilo, ou eu dou conta de fazer aquilo e aquilo não me satisfaz, ou aquilo não dá certo, aquilo... Eu preciso olhar, então, na minha programação, quais são... quais são as programações que eu tenho relacionada a esse processo na minha vida. Porque pode ser que eu tenha um pai, que nunca se deu bem na vida, sabe? Pode ser que eu tenha um pai que, coitado, por mais que ele tentou, ele nunca teve sucesso. E eu via ele se esforçando, eu via ele abrindo os negócios dele, eu via ele lá com os advogados, eu via ele lá tudo... Mas ele sempre falia, sempre dava errado, sempre alguma coisa, sabe, minava com as ideias dele. E eu vi isso, eu vivenciei isso, eu experienciei isso do meu pai. E agora eu quero empreender, sabe? Agora eu quero empreender. Então, se eu quero empreender, eu preciso me conciliar. Eu preciso me conciliar com tudo isso que eu vi do meu pai. Porque se eu não me concilio com tudo isso que eu vi do meu pai... eu não me sinto merecedora de poder empreender e ter sucesso. Eu não acho que eu mereço isso, porque meu pai não conseguiu. Por que eu vou conseguir? Né? Por que eu posso ser melhor do que meu pai? E eu posso ser melhor do que meu pai. O meu pai está me criando para isso, para ser melhor que ele mesmo. E eu vou criar o meu filho para ser melhor do que eu mesmo. Mas eu não sei disso, eu não consigo aceitar isso enquanto algo que seja bom para mim. Então eu não me sinto merecedora. Então pode ser que até eu consiga conquistar algo, pode ser até que a tua mentoria me faça ter uma elevação financeira desejada, só que aí o que eu vou fazer? Eu vou sabotar. Uma autossabotagem inconsciente, eu vou sabotar, e aí eu vou voltar para você e falar, nossa, não deu nada, aquele dinheiro não me ajudou em nada, não sei o quê, o que a gente pode fazer? E aí eu vou ficar patinando o tempo todo. Porque eu não vou aceitar. Né? Eu não consegui te ouvir. Porque não mudou internamente, a pessoa que precisa, né? Isso, porque eu não fiz essa mudança interna. Então, a programação neurolinguística, ela vem atendendo tudo isso. Ela te ajuda a se reprogramar para alcançar o objetivo que você traça para você. Porque se eu não me reprogramar, dependendo da formação que eu tive, das experiências que eu tive lá atrás, eu não vou alcançar o meu objetivo, porque eu mesma vou estar me sabotando o meu próprio processo. Olha que doideira isso, né? Eu vou estar me sabotando no próprio processo. Então eu preciso olhar qual é a programação que eu tenho. E aí, já que eu vou olhar, eu aproveito e olho para tudo. Eu olho qual que é a programação que eu tenho em relação a dinheiro. Eu olho qual é a programação que eu tenho em relação à vida financeira dos meus pais. Eu olho a programação que eu tenho em relação à espiritualidade, porque a espiritualidade, você não tem ideia do quanto a espiritualidade, ela determina a tua vida. Verdade. Você tá aí? Tá, né? Do quanto ela determina a tua vida. Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, a gente já nasce voltado para o espiritual. Né? Por quê? Porque nós somos espiritual. Nós somos espíritos, né? Então a gente já nasce voltado. E aí, se eu tenho uma experiência negativa com a espiritualidade, lá embaixo, lá na minha infância, misericórdia, gente, aquilo vai atrapalhar minha vida pra caramba, né? Porque eu vou imaginar que Deus é aquele homem sério que fica lá de barba branca me julgando porque eu fiz alguma coisa errada, né? Eu vou ser aquela pessoa que eu vou tentar fazer tudo direitinho só para eu poder apontar o erro do outro, né? É terrível. Crenças relacionadas à espiritualidade e religião é muito terrível, né? Então, já que eu vou olhar, eu olho para tudo isso, eu olho para todas as instâncias da minha vida e já reprogramo tudo. E já vem com o negócio pronto. E aí, quando eu dou conta de olhar para isso, eu dou conta de reprogramar tudo, eu dou conta de agora, a partir de agora, determinar o que eu quero para mim, eu já estou pronta para conquistar aquilo, para caminhar na direção daquilo que eu quero e atingir os meus objetivos.
Então, a programação, ela ajuda pra caramba, menina do céu. Vamos embora fazer uma aula de programação aqui, o básico, sabe? A programação neurolinguística para iniciante, o básico da programação neurolinguística, vai botar esse povo todo, ó, saltar longe. É um curso que eu quero fazer, é um curso assim que é uma coisa que eu me interessei demais da conta, por quê? Porque foi um assunto que ajudou, me ajudou, né? Então, assim, na minha vida, que nem você falou, algumas coisas na minha vida eu percebi que a minha programação estava errada e eu fui lá e tive que fazer um processo ou alguma coisa assim para eu poder mudar esse tipo de pensamento. E isso é que nem você, igual você falou. Quando a gente trabalha, no meu caso foi dentro dos meus negócios mesmo. Então tinha algumas crenças que eu tinha, eu falava, gente, mas eu não fluo, eu não vou pra frente, o que está acontecendo no trabalho, que nem louca, mas parece que o dinheiro não flui, ou não vai, sabe? Então o negócio não ia pra frente. Eram algumas limitações que eu tinha. Então o que aconteceu? Quando eu olhei para trás, eu vi que o meu avô, ele foi empreendedor, e ele foi um bom empreendedor. Ele era um homem muito negociador, que negociava com todo mundo e tal, e ele conversava demais. Porém, o que acontecia? Ele não tinha... Ele tinha vamos dizer assim, ele trabalhava demais, porém o lucro ele gastava tudo. Então ele não cresceu na vida, entendeu? Então ele não teve assim... Então, eu empreendo, faço muita coisa, converso com muita gente, mas o dinheiro não vem. O dinheiro sumia. E eu falei, cara, não pode ser assim, né? E eu comecei a observar essas atitudes, esse meu passado. E eu falei, só pode ter vindo daí. E aí eu comecei a trabalhar a PNL em mim, tipo, em mim mesmo, né? Comecei a trabalhar. Sim. A PNL, ela tem essa coisa bacana dela, né? Porque à medida que você vai aprendendo dela, você mesmo pode aplicá-la em você. Sim. Você consegue criar as técnicas, né? Ou usar as que já existem e gerar um resultado em você mesmo. Ela é maravilhosa, gente. A PNL é tudo de bom. E é legal porque você vai identificando as coisas que você já viveu na sua vida. Então, assim, quando você... e aquilo vai... conforme você for passando o tempo, que você começa a olhar para trás, quando você começa a fazer uma autorreflexão, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para que eu vim, quando você começa a fazer essa autorreflexão, você consegue olhar para trás, né? E traçar a história da sua vida. E você consegue olhar para trás e ver quem criou você também. Então, às vezes, quem criou você é totalmente limitada. Então, assim, aquela pessoa que olhava para você e falava assim, não, hoje não, a gente não tem dinheiro, não dá para comprar. E aí você falava, nunca dá para comprar, nunca dá para comprar. Então, quando você cresce, mesmo que você tenha dinheiro, você vai falar, não dá para comprar. Não vai dar para comprar. Exatamente. E assim você vai criando a tua realidade, né? O falar não dá, você vai estar criando uma realidade de ter cada vez menos, porque aquilo se torna realidade, não vai dar mesmo, não tem como, não dá. Né? E aquilo se tornava assim, eu lembro que no começo de 2019, quando eu comecei a trabalhar, lógico, né? A gente não consegue tirar todas de uma vez só e tudo mais. Mas a gente consegue trabalhar de pouquinho algumas áreas. Eu não sou especialista, mas a gente sabe que de pouquinho eu preciso mudar tal coisa. Então vamos trabalhar essa parte aqui. Então comecei a trabalhar de pouquinho e comecei a ter alguns resultados. Quando você começa a trabalhar a PNL em você vamos supor, você precisa mudar um hábito ou alguma coisa assim, você começa a trabalhar em você, pensa em uma coisa de cada vez. Por quê? Porque quando você faz uma autorreflexão, que você olha para frente, eu quero ser desse jeito. E aí você olha para trás e você fala bem assim, mas eu sou desse jeito. A tua cabeça se embanana inteira e você ela não aceita o lá na frente, né? Não entra, ela não aceita. É por isso que eu preciso traçar e eu preciso continuar. Porque, assim, aquela crença que eu trouxe para mim da vida toda, só se o cara for muito bom para ele conseguir reprogramar no clique, né? Só se ele for muito bom, mas não é, né? Eu falo assim para os meus pacientes que é igual um campo de futebol. Imagina um campo de futebol. E aí, imagina esse campo de futebol aberto e verdinho, lindo. É um campo novo, aberto, verdinho e lindo. E esse campo, ele liga uma parte de gente do outro lado com outra parte de gente. E aí a pessoa, para não dar essa volta toda lá, né, para não dar a volta toda no quarteirão, ela começa a caminhar no meio do campo.
E aí, onde aquela pessoa caminhou no meio do campo, a outra caminha, aquela mesma pessoa passa ali todos os dias, e vai criando ali um caminho, sabe? Um caminho. E que eu chamo de caminho neural, que é aquilo que eu trouxe comigo desde a minha infância, que já são caminhos neurais que eu tenho na minha mente. Caminho neural que vai me levar à sabotagem, caminho neural que vai me levar a não prosperar, caminho neural que vai me levar a não conseguir manter um bom relacionamento. São todos caminhos neurais. E aí, esses caminhos neurais, eles não estão julgando que eles estão fazendo aquilo que não é bom para mim. Não tem julgamento nenhum. Eles só estão repetindo aquilo que eles sabem que é o que tem que ser feito, né? E sem julgamento nenhum, eles estão repetindo. E aquele caminho já está feito. Se eu quero colocar uma nova informação, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ir lá no campo e cercar. Impedir que eu continue caminhando por aquele caminho e impedir que outras pessoas também passem por aquele caminho. E quando eu cerco aquele caminho, quando eu cerco aquele campo, no dia seguinte, o caminho não vai estar lá cheio de grama. É um processo, né? Vai ter que chover, vai ter que fazer sol, vai ter que chover de novo, vai ter que fazer sol, até a graminha começar a crescer e ficar bonitinha. E por um tempão, a gente ainda se olhar, a gente vai perceber que ainda tem uma marquinha, sabe? Uma certa marquinha no gramado, um certo caminho ali. Então, para reprogramar é dessa mesma maneira. Por isso que, sim, é muito legal a gente pegar uma coisa de cada vez para reprogramar, né? Não vai pegar tudo e querer dar conta de tudo, porque a tua mente vai ficar numa confusão só. Ela não vai saber nem o que quer mais, o que quer agora, para onde que você está indo, qual é o caminho que você está criando. Então, eu já pego aquele caminho que eu fiz, que já está lá pronto, e aí eu começo a colocar uma nova informação naquele caminho. Né? Eu começo, ao invés de ficar andando agora por ele, eu fico de longe jogando aguinha, né? Para ver se aquela grama vai crescer logo. Eu crio uma nova informação e eu preciso permanecer naquela informação até que eu não tenha mais que pensar naquela informação para ela ser informação em mim. Por que eu digo isso? Porque a nossa mente, ela só pensa a princípio. Ela só pensa na informação a princípio, no comecinho, até que aquilo não se tornou hábito para a gente, né? Quando ela percebe que eu estou repetindo aquilo uma vez, duas, três, quatro, estou causando assim, uma certa repetição daquela ação, o que ela faz? Ela vira hábito aquilo. A mente faz com que aquela informação fique minha mesmo, se torne minha, passe a ser minha. E ela não tem que ficar pensando mais nisso. Não importa se essa informação é de tristeza. Vamos imaginar que eu passei uma desilusão amorosa e eu estou chorando lá por conta dessa desilusão. Aí eu vou chorar uma semana lá, forçando a mente porque eu quero chorar. Dali um pouquinho, eu não preciso nem fazer força. A mente não está nem fazendo força nenhuma. Eu estou chorando porque já criou o caminho neural. E sempre que eu me deparo com a situação, eu lembro da pessoa, eu lembro que a pessoa usava uma roupa de tal cor. Enfim, eu vou chorar de novo, porque aquele caminho está feito. Aquele caminho está feito. Então, eu preciso levar um tempo. Com a nova informação, eu vou criar, eu tenho que criar para mim. Né? Eu crio uma tela, uma holografia, né? Uma holografia. Eu imagino uma tela e eu coloco naquela tela qual que é a informação que eu quero, mas eu não fico preocupada como que eu vou chegar na imagem da tela. O como eu não tenho que me preocupar. Como que eu vou chegar? Eu não vou conseguir, eu tô sofrendo demais. Como que eu vou conseguir dar risada? Como que eu vou conseguir ser feliz? Como que eu vou conseguir viver a minha vida de novo? Eu não vou conseguir. E eu não posso ficar nisso. Eu não posso ficar pensando no como eu vou chegar nessa imagem que eu estou criando de uma pessoa feliz, de uma pessoa totalmente liberta dessa relação que de repente não tenha me feito bem. Né? Eu não vou ficar pensando. Eu só vou criar que eu tô aqui uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, uma pessoa próxima, uma pessoa que está resolvida, uma pessoa que saiu dessa depressão, que saiu desse medo, que saiu dessa angústia, que saiu de tudo isso que eu queria mais continuar. E aí eu imagino essa pessoa linda, essa pessoa maravilhosa. Eu sinto o perfume que ela está usando, eu consigo ver a cor da roupa que ela tá vestindo, eu consigo, se eu tocar no cabelo, sentir a textura, sabe, do cabelo ou a textura da roupa dela, eu consigo sentir, eu coloco os meus sentidos, meus 5 sentidos. Quanto mais sentido eu conseguir pôr nessa visualização, eu estou mostrando para minha mente que isso é real,
que isso é real. Quanto mais sentido eu coloco, mais fica na minha mente que é real, que é real. Então, o como eu não vou me preocupar, é a mente que vai dar um jeito nisso, ela vai me levar para essa realidade que eu estou me reprogramando agora. Só que aí, não adianta eu ficar me iludindo e achando, fechei o olho, fiz a visualização, consegui ver, sentir, cheirar tudo, e abri o olho, eu tô lá. Não, vai levar um tempo. Eu vou fazer isso de manhã, de tarde, de noite. Eu vou fazer isso de manhã, de tarde, de noite. Eu vou fazer isso de manhã, de tarde, de noite. Até que a minha mente entenda que isso agora é o meu novo caminho. E ela me leva para isso. Ela me leva para essa realidade, para esse caminho. E aí a pessoa fala, nossa, fácil assim? Não foi tão fácil não, mas é fácil assim. É fácil assim. É que às vezes as pessoas estão tão presas, Joyce, nas dificuldades. O negócio tem que ser difícil, ela tem que sofrer para conseguir, ela tem que se matar para dar conta, ela tem que, assim, mover céus e terras, que ela não aceita aquilo que é simples para ela, né? Que ela fala, não vai dar certo, esse negócio não vai funcionar. Eu desafio a experimentar. Experimenta. Por que eu te digo isso? Porque funcionou para mim. Eu falo lá na clínica para os meus pacientes, gente, não tô falando nada para vocês que eu já não vivi. Eu não falo nada para vocês que eu já não experienciei. Eu tenho essa cara de novinha, né, com 43 anos, mas minha filha, eu já vivi tanta coisa, já, que vocês vão ler no meu livro. Eu já vivi tantas experiências. E é muito difícil sentar alguém no meu divã que não traz algo que eu vivi, que não traz algo que eu já experienciei, que não traz algo que eu já resolvi em mim. Por isso que eu falo, não se preocupa, eu sei do que eu estou te falando, eu já resolvi isso em mim. Se eu resolvi, Eliane, né, eu não tinha perspectiva nenhuma de chegar onde eu cheguei, não tinha perspectiva nenhuma de ser quem eu sou, não tinha perspectiva nenhuma. Se eu cheguei, gente, todo mundo chega, todo mundo é capaz de chegar. Né? Então faça essa experiência. Só que aí o que a PNL ela vai funcionar muito bem para você tendo esses gatilhos das sensações, dos sentidos. Então, quanto mais sentido você conseguir colocar na tua visualização, mais claro vai ficar para a mente de que isso é real para você. E mais rápido ela vai trazer isso à existência. Como? Não se preocupa. Não se preocupa, porque não é tua preocupação, não é teu... Ou seja, cuida da tua vida, né? Da parte que te cabe, que é só imaginar e visualizar aquilo que você quer para você. O resto vai vir, gente, vai vir, porque é assim que é. Mesmo sem a gente saber, nós estamos criando a nossa realidade todos os dias. A gente já executa a PNL o tempo todo. Você vive PNL, tá todo mundo vivendo PNL e nem sabe disso, né? A gente está criando a nossa realidade todos os dias. Esses dias eu tô aqui, né, monopolizada a live, só pra mim. Tá super boa, menina, você não tem noção. Nossa, tá muito legal. Esses dias eu coloquei no meu status, né, do Facebook, e eu coloquei assim, não se preocupe com o como. E agora você está falando sobre isso, é bem legal. Por quê? Porque eu já tinha visto alguma coisa sobre, mas eu nunca tinha pensado sobre. E aí eu fui fazer uma reflexão, e realmente, né, não se preocupe com o como. O que eu fiz? Eu fiz uma reflexão. Eu quero chegar lá. Eu quero ser isso aqui. E aí eu coloquei assim no meu status. Dê comando para o seu cérebro, né? Imagine, era mais ou menos assim, mas eu não lembro a frase que eu coloquei, mas era mais ou menos assim, dê o comando e imagine você lá. E aí fale para o seu cérebro, né? Agora te vira. É mais ou menos assim. Isso mesmo. Qual que é o segredo, né? As pessoas, nossa, por que eu não tenho que me preocupar com o como? Eu vou dizer por quê. Porque, gente, aquilo que a mente não viu, é difícil ela aceitar, né? E aí, é aquilo que eu falei, se eu estou numa vibe danada de sofrência e eu quero me imaginar eu toda linda e maravilhosa, resolvida, decidida, determinada lá na frente, a mente não vai aceitar isso. Ela vai olhar para mim e falar, você tá doida? Olha a situação que você tá, olha como que você está. Você acha que você vai chegar aqui? Né? Porque a mente, ela tem algumas instâncias, né? O racional, o consciente e o inconsciente, né? Então, nas instâncias ali, né? Nas instâncias conscientes, ela vai falar, acorda, olha como que você está, né? E aí, quando a gente está nessas vibes tristes da vida, qual que é o nosso pensamento?
nunca vou sair daqui, eu nunca vou sair dessa, eu nunca vou superar essa. Eu vou ter que aprender agora a conviver com essa dor, eu vou ter que aprender a conviver com essa frustração, eu vou ter que aprender a conviver porque eu não vou sair disso. E quando a gente está vivendo, é esse pensamento que a gente tem, que a gente nunca vai sair daquilo, que a gente nunca vai superar aquela dor, que a gente nunca vai superar aquele sofrimento. E aí a gente começa a elaborar esquemas para conviver com aquela dor. Ou você morre de vez, ou você vai conviver com a dor, sabe? Olha que coisa horrível, ninguém merece isso não, né? E aí se a pessoa chega lá nessa depressão toda para mim, eu falo, ó, começa a imaginar, e aí a pessoa começa a se perguntar, nossa, como é que eu vou chegar nisso? E eu sei que as pessoas vão se perguntar, porque eu já passei por isso, eu também já me perguntei, que eu achava que eu jamais ia sair do problema que eu estava enfrentando, né? E de saber que você vai começar a tomar o controle da tua vida para você, o controle da tua mente para você, o controle da tua imaginação, o controle da tua criação, o controle da... E tudo mais, porque eu preciso me desbloquear nessa parte de falar para o público e tal, eu tenho medo de falar e de aparecer nas câmeras e tudo mais, mas vamos lá, vamos encarar o nosso medo. E aí eu lembro que na primeira... Meu Deus, onde eu fui me enfiar, né? Mas é que eu me olhava, porque você faz um auto-julgamento de você. Eu lembro que eu olhei como... 7, cara, já caminhou pra caramba aí. As meninas estão dizendo que no meu falta 5 minutos ainda. Ai, meu Deus! A gente faz outro dia. A gente continua esse assunto outro dia. Mas vamos lá, continua, Joyce. E aí, o que aconteceu comigo? Eu falei, não, vamos agir e tudo mais, porque eu preciso me desbloquear nessa parte de falar para o público e tal. Eu tenho medo de falar e de aparecer nas câmeras e tudo mais, mas vamos lá, vamos encarar o nosso medo. E aí eu lembro que na primeira... Meu Deus, onde eu fui me enfiar, né? Mas é que eu me olhava, porque você faz um auto-julgamento de você. Eu lembro que eu olhava aqui e eu falava assim, meu Deus, direito, você não faz compromisso público, né? Eu falei, vou fazer, porque também funciona, né? A gente fazer um compromisso público pra você não voltar. Sim. Você deu tua cara a tapa, né? Então agora você tem que ir lá. Eu vou. Aí hoje eu tô na 5ª live. Gente, tá super fácil. Eu não pensando no como eu ia fazer, eu só pensei assim, eu preciso fazer e eu vou fazer, vou quebrar essa barreira. Isso mesmo, então, é só fazer. Como que eu vou fazer as lives, como que eu vou falar, não fiquei pensando em nada disso. Falei, eu simplesmente vou ser natural e vou fazer o processo que eu preciso fazer. Porque a intenção das lives era me desbloquear para falar com o público nas câmeras, né? Sim. Okay. E hoje, menina, tá super fácil, assim, de falar. Então é uma coisa... Porque vai se tornando um caminho neural seu. Você já fez 7, cara, já caminhou pra caramba aí. Já tem até um trio instagramado, né? Você vai criando esse caminho neural. Eu já faço faz um tempo, né, lives. Só que as minhas lives, elas aconteciam até então no Facebook. Então já faz bastante tempo que eu faço, que eu gero conteúdo, que eu crio conteúdo, que eu faço stories, né? E tudo mais. E aí, e não foi, imagina que se foi fácil a primeira vez. Foi terrível, um suador danado, é igual dirigir. Foi igual dirigir, aí você fica olhando, ai, será que meu cabelo tá espetando, tá falando minha maquiagem? Você fica tão preocupada com a tua imagem que você não lembra mais o que você tem que falar, qual é o assunto que você tem que trazer. Mas aí é a experiência, é o vivenciar que vai te levando, né, para aquilo que você quer. Tem que fazer sim. E quando a gente para refletir, é tudo na vida. Às vezes você tem um bloqueio de você querer fazer uma coisa diferente do que você está fazendo. E aí você não faz. Mas comece, não pense no como você vai chegar lá. Só vá. Isso, não pense no como. É grave isso. Nunca pense no como, gente. Nunca pense. Alguém está cuidando do como, alguém que, ó, é top. Então, deixa o como com quem vai cuidar do como e vai embora, né? E vai embora. Verdade. Eliane, tá acabando, 58. Deixa eu me despedir de vocês aqui. Faltam 2 minutos para acabar a live, então a gente não vai deixar cair. Beijo para todo mundo. Obrigado por todo mundo que acompanhou a gente. Foi um assunto muito legal. Amei conversar com a Eliane. A gente vai fazer mais lives quando tiver a oportunidade. Sim. E vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto e sobre outros assuntos também. Agora eu vou deixar a Eliane se despedir.
Gente, gratidão por vocês terem ficado com a gente esse pouquinho, porque pra mim foi um pouquinho que passou tão rápido e foi tão natural. Foi tão natural, foi divertido, foi gostoso. E é assim que tem que ser. Tem que ser divertido sempre, tem que ser gostoso sempre, você tem que ter prazer sempre nisso que você está fazendo. E quando a gente faz assim, é muito mais gostoso, vale muito mais a pena, né? E ó, vamos marcar live com esse pessoal que tá aqui, ó, que eu acho que esse pessoal é top também para conversar e vamos destravar todo mundo aí nesse processo. Verdade. Beijo. Beijo.